Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o comentário será breve, porém objetivo, tá? O título da lição é Um Novo ou Um Ano do Jubileu, ou Guardando o Presente. É interessante, irmãos, porque embora eles tivessem recebido aquela terra, elas deveriam ser preservadas como propriedade de Deus para que retornasse a eles. Em outras palavras, esse ano de jubileu, que tem a ver com o ano da libertação, o ano do perdão, e alguns falam também a expressão de o ano da devolução, aquilo era para com que eles pudessem ser supridos, e aquela pessoa que tivesse de fato arrendada e não vendida a sua propriedade, deixasse com que ela não corresse o risco de se empobrecer ou viver na miséria. Eu achei um comentário aqui interessante que diz assim, ó, o ano do jubileu implicava na devolução das terras aos seus proprietários originais, evitando assim desigualdade. Em essência, esse é o principal propósito do Evangelho, apagar a distinção entre ricos e pobres, empreendedores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, colocando-os todos em pé de igualdade ao reconhecer nossa necessidade total da graça de Deus. Aos olhos de Deus, todos somos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Então, diante dessa situação, as terras que eram propriedades de Deus, de acordo com o Salmo 24 e o verso 1, como nós lemos nessa semana, ela deveria ser devolvida. Então, o ano do jubileu, ou da devolução, do perdão, da libertação, era que tinha a ver com um período onde todos aqueles seriam de fato ressarcidos. E o que é que tem a ver isso com o ano sabático? Olha só que coisa interessante que diz aqui, ó. O ano sabático era uma extensão em grande escala do sábado que permitiu à terra descansasse. O descumprimento dela causaria, de fato, foi uma das razões do exílio. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e o verso 20 e 21. E o que é que tem a ver, o que é que isso quer dizer na verdade? 6 anos eles poderiam plantar e colher, mas no 7º ano nada era plantado. O que ficasse do ano anterior poderia ser, de fato, crescido, o fruto viria, mas sem nenhum trabalho ou preparo. Isso também envolveria fidelidade e certeza de fé, e que Deus iria suprir a sua necessidade. Diante dessa situação, irmãos, Deus não queria com que as pessoas fossem escravas por todo o tempo, ou que elas se submetessem a um trabalho servil por muito tempo. Isso era uma prática egípcia. Vocês lembram que o próprio povo de Israel, ou os próprios egípcios, quando tiveram que comer, eles fizeram isso. Aí vocês podem pensar, mas irmão Abel e José que favoreceu isso? José estava dentro das linhas da corte egípcia e ele fez com que eles tinham costume. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 47, e o verso 19 e 20 diz assim, ó: Por que morreríamos, disseram os egípcios, diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Ou seja, eles estavam dispostos a vender as suas propriedades para terem os seus alimentos e ainda assim se venderem ao próprio faraó. Ou seja, todas as terras pertenceriam ao próprio faraó, que enriqueceu muito nesse período, como também as pessoas. Por isso que o povo de Israel enumerou-se em tanta quantidade de pessoas. Quando a gente vai até lá e a gente encontra aquela expressão de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com certeza, irmãos, embora ali tivessem alguns egípcios, uma boa parte deles eram israelitas. Mas Deus não era a favor disso. Deus nunca foi a favor da desigualdade financeira e social. Olha só o que é que ela fala aqui sobre essa questão do ano do jubileu. Olha, em essência, esse principal propósito do evangelho, não, perdão, isso aqui, a parte de baixo. Deus não queria que houvesse necessidade total. Rapaz, não é esse o texto. Ah, tá, perdão. O texto que eu quero ler com vocês é o livro A Ciência do Bom Viver, na página 183. Olha que coisa interessante que tem aqui, ó. O capítulo é o plano de Deus para Israel. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para o cultivo. Assim, eram proporcionados tantos os meios como incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. E nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano. A pobreza e a miséria que hoje existe se devem, em grande parte, ao fato de o mundo ter se afastado de Deus. Então, assim, o que nós conhecemos hoje é, lamentavelmente, uma ausência de obediência à sua palavra, que, de acordo com o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, e os versos 20 a 21, não deixa claro sobre essa questão. Deus nunca foi a favor da desigualdade, nunca foi a favor dessa tão distância entre ricos e pobres, empregadores e empregados por todo o tempo.
chegaria um momento onde aqueles que tinham suas terras deveriam recebê-las de volta. E a pessoa deveria só arrendar e não comprá-la. Por quê? Toda a terra era de Deus e ele que sabia a melhor forma para que não houvesse uma desigualdade tão gigantesca como hoje acontece. Muitos têm muitos, outros têm menos do que nada. Mas Deus quer com que tudo seja nivelado. E de acordo com a prática egípcia, que Deus não era a favor, a gente reconsidera que o propósito de Deus sempre é mostrar que todos, assim como carecem da graça de Deus, que salva a todos, sem escolher ricos e pobres, brancos ou pretos, mas ele é para todos, assim também era com as questões de finanças. Então, o título que eu coloquei aqui foi Guardando o Presente. Tudo que temos aqui é presente e dado de Deus para que possamos administrar e continuar louvando o seu nome. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque nos concedeste uma administração para que aqui neste mundo possamos ser fiéis mordomos teus. Perdoa nossas faltas, ó Pai, e nos ajuda a repartir o que temos com aqueles que são menos favoráveis que nós. E pedimos o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.